Mas eu vou contar agora, né, pela primeira vez aqui, como foi que isso aconteceu. Como foi que de uma situação extremamente caótica e frustrante, eu encontrei um resultado, eu consegui para mim, né, um resultado que eu nem poderia imaginar. Mas um resultado tão bom, que eu falei assim, meu Deus, que bom que esse caos, que essa frustração, que esse terror aconteceu na minha vida, porque o presente que veio com ele foi tão melhor do que o estresse que eu passei, tão melhor, que valeu a pena. É aí que você sabe que você está no caminho certo, quando o resultado ele não deixa dúvidas de que teve o poder de Deus e de que foi alguma coisa assim fantástica na sua vida. Porque Deus, quando age na nossa vida, gente, ele não faz nada meia boca, não. Ele deixa a marca dele, de que isso aqui, ó, só o Todo-Poderoso é capaz de fazer. Olá, que bom estar aqui com vocês de novo, gente. Eu tô muito feliz. Né? Já tinha um tempo que eu tava querendo estar aqui, né, com mais frequência conversando com vocês. E o assunto que eu trouxe hoje é um assunto que eu tenho certeza que vai trazer muitos bons frutos na vida de vocês, assim como trouxe na minha. É uma coisa simples, mas que não é fácil, mas que a gente pode ir construindo aí, tijolinho por tijolinho, até chegar, né, no melhor resultado possível e até resultados impossíveis. Do que é que eu tô falando aqui, gente? De controle emocional numa situação caótica. O que é que eu chamo de uma situação caótica? Quando você se sente injustiçado, quando você se sente frustrado, quando você está numa situação em que você sente que você não tem poder, que não há nada mais que você pode fazer, que não tem mais nada em suas mãos e que tá obviamente errado, vamos dizer assim, não está acontecendo de maneira alguma do jeito que você esperava e você se sente extremamente frustrado e com raiva e triste e injustiçado. Numa situação caótica dessa, né, gente, essa situação que convida a gente a descer o nosso nível de energia lá embaixo, né, cada pessoa reage de uma maneira diferente. E a gente vai conversar sobre essas reações e também vai conversar principalmente sobre o que é que a gente pode fazer para num momento em que não há nada mais material, né, de ação, de atitude para fazer e que ainda assim você pode fazer uma coisa que vai elevar a sua energia de tal maneira que você vai se conectar com Deus de uma tal maneira que o melhor vai vir para você. Mas o melhor, gente, não é assim, foi até bom, né, que aconteceu isso, né, aquele negócio de Deus sabe de todas as coisas, mas no fundo a gente sente lá que, poxa, eu não queria que tivesse sido assim. Não, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de você elevar o seu espírito de uma tal maneira que tá tão conectado com Deus que o impossível acontece, que o inimaginável acontece, a ponto de você dizer, graças a Deus que aconteceu essa situação caótica na minha vida, porque senão não teria acontecido essa maravilha tão grande. Então, é disso que a gente vai falar aqui. Como em situações de injustiça, em situação de extrema frustração, em situação de que você se sente powerless, né, sem poder nenhum, você ainda assim pode ter controle emocional. Você pode se auto-perceber, se controlar, se conectar com Deus e ter uma clareza tão grande de qual é o próximo passo, ainda que o próximo passo seja uma oração inspirada. Qualquer passo, ele vai vir para você nessa clareza que o impossível acontece na sua vida. E eu vou dizer como foi que isso aconteceu, uma situação prática. Isso acontece muito comigo, muito mesmo. Né? Depois que eu encontrei essa clareza, né, do passo a passo para poder chegar nesse estado mental, né, que é menos
reptiliano, né, que é menos reativo e mais de conexão mesmo com Deus, que qualquer pessoa pode ter, a minha vida passou a acontecer várias surpresas, né, maravilhosas, né, que de outra maneira eu não conseguiria nem imaginar como realizar. Então vamos lá, vamos começar aqui conversando, né, sobre o que não é esse vídeo. Esse vídeo aqui, gente, não é sobre a lei da atração, sobre o segredo, sobre nada disso. Esse vídeo aqui é sobre controle emocional, é sobre autopercepção, é sobre se conhecer de uma tal maneira, né, que você é capaz de perceber em você quando você está sendo convidado a sentir algo que é muito denso, algo que diminui a sua energia e que por isso te impossibilita de capacidades superiores, mais elevadas. Vamos falar aqui, né, na prática, como é que isso acontece. Vamos começar por partes. O que é que eu percebo? Eu percebo as pessoas cometendo diversos erros quando o assunto é controle emocional e até se confundindo um pouco com aquela história do segredo, né? Aquela história de que você tem que tomar muito cuidado com o que você sente, com o que você fala, porque senão você atrai, porque senão... Então, quais são os erros que eu vejo as pessoas cometendo demais? Primeiro de tudo, é quando as pessoas negam os próprios sentimentos. Então, você está se sentindo frustrado, injustiçado, com raiva, com medo, desesperado, e você nega isso. E você, não, eu não posso me sentir assim, e você não sabe nem o que fazer, porque você não está sendo verdadeiro com você mesmo. Então, dessa maneira, não vai vir clareza para você. A segunda coisa que eu percebo muito as pessoas fazendo, né, que esse é o mais comum, é as pessoas nem se darem conta do que está acontecendo no corpo delas. Das pessoas nem sequer perceberem que elas não estão bem, né? Que elas foram invadidas por um sentimento. Então, elas mal percebem isso e já estão reagindo. Gente, isso aí é uma atitude primitiva. Por quê? Porque é assim que os cachorros agem, é assim que os macacos agem, é assim que os animais agem. Eles se sentem impelidos a atacar, a fugir, a se fazer de morto, e eles agem instintivamente. O cérebro deles está programado para agir dessa maneira. O nosso também está. Cada um à sua maneira. Numa situação de perigo, né, que não é perigo de um leão estar correndo atrás de você, mas um perigo de você estar sofrendo uma injustiça, ou um perigo de que as coisas estão indo por água abaixo, nada está dando certo, nada está acontecendo da maneira que você esperava. E numa situação dessa, de extremo estresse, o normal é ou você paralisar, tem gente que paralisa, que simplesmente não sabe o que fazer, entra numa profunda tristeza, né, e fica sem saber como agir, perdido. Ou você começa a ficar nervoso, a ficar com raiva, a se entregar ao sentimento que está te impulsionando a agir de maneira irracional. Ou então o terceiro ponto, que você até percebe que você está sentindo alguma coisa que não está legal em você e você nega, né? Não, eu não... É como se você não quisesse entrar em contato com os seus instintos mesmo, né? Com os seus sentimentos mais primitivos que estão em todos nós. Então, isso é o que eu mais percebo acontecendo nas pessoas. Principalmente você ser convidado a se sentir com raiva, ser convidado a se sentir triste ou frustrado e você simplesmente se deixar levar por esse sentimento, né? Isso é o que eu mais vejo, é o que mais acontece.
E acontece, gente, sem a gente nem se dar conta, sem a gente nem perceber. Então vamos lá. Você toma uma fechada no trânsito. Tem gente que fica extremamente triste, né? Tem gente que fica remoendo aquilo. Por que acontece isso comigo? Por que eu atraio isso pra mim? Tem gente que fica nervoso e devolve. Tem gente que nega, sente raiva, mas fala: não, eu não, isso aqui não tá acontecendo, vou pensar em outra coisa, vou botar uma música e tal. Gente, olha só, toda situação caótica, toda frustração, toda dificuldade é um convite para a sua evolução. É um convite para você crescer. A gente está aqui para crescer e a gente vai passar toda a nossa vida tendo esse tipo de oportunidade que se chama problema, né? Que é o que a gente chama de problema. Esses problemas, essas dificuldades, elas são um convite. Cresça, evolua, se desenvolva, tenha um insight, haja diferente dessa vez. E enquanto você não tem isso, essas situações vão se propondo na sua vida das mais diversas maneiras, porque essa é uma evolução necessária para você. Então a vida não vai deixar de te lembrar dela. Na medida que você assume essa situação, não como uma vítima, mas como uma pessoa que tem poder, inclusive divino, de encarar os seus problemas, de encarar as suas dificuldades e dizer: tem algo aqui em que eu posso crescer, em que eu posso evoluir e que é muito útil para mim, eu só preciso descobrir o que é. Aí você dá um novo passo na sua vida, aí você evolui. E se você tiver uma rotina que te faz estar preparado para esse tipo de situação, né, gente? Porque, olha só, uma coisa é você entrar no ringue para lutar, ler tudo sobre isso, né? Ler lá O Segredo da Atração, a Lei do Universo, sei lá, ler qualquer livro sobre controle emocional, sobre autocontrole, sobre até autoestima, sobre empoderamento, qualquer livro desse. E dizer: agora eu vou pro ringue, né? Que é a vida. Gente, você vai tomar porrada do mesmo jeito, você sabe disso. Porque você está habituado a agir de uma maneira e na hora do vamos ver, essa maneira, ela vem antes de que você pense qualquer coisa. Nós somos muito instintivos. Então, o que é que a gente precisa? De uma rotina diária que nos ensine a, em momentos de estresse, em momentos de frustração, saber um novo caminho neural, um novo caminho no nosso cérebro de como agir, do que fazer. E rápido. Porque quanto mais rápido a gente toma consciência, melhor, mais veloz é o resultado. Então vamos lá, vamos botar isso aqui de uma maneira bem prática. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu, uma coisa fantástica que aconteceu na minha vida, que é um exemplo muito claro disso, de controle emocional. Eu peço que nesse momento o Espírito Santo esteja sobre mim e sobre você, para que tudo que eu diga tenha bons frutos, para que isso toque o seu coração e que isso transforme a sua vida. E que eu seja um canal apenas para que isso aconteça para você. Então ouça com ouvidos de amor e de sabedoria e que o meu coração fale agora com amor e sabedoria para você, tá bom? Vou contar para vocês uma situação que aconteceu na minha vida recentemente. E vocês não vão acreditar no resultado que tive. Algumas pessoas que me acompanham já viram, né? Mas eu vou contar agora, né, pela primeira vez aqui, como foi que isso aconteceu. Como foi que de uma situação extremamente caótica e frustrante, eu encontrei um resultado, eu consegui para mim, né, um resultado que eu nem poderia imaginar. Mas um resultado tão bom, que eu falei assim: meu Deus, que bom que esse caos, que essa frustração, que esse terror aconteceu na minha vida, porque o presente que veio com ele foi tão melhor do que o estresse que eu passei, tão melhor, que valeu a pena. É aí que você sabe que você está no caminho certo, quando o resultado ele não deixa dúvidas
de que teve o poder de Deus e de que foi alguma coisa assim fantástica na sua vida. Porque Deus, quando age na nossa vida, gente, Ele não faz nada meia boca, não. Ele deixa a marca dele, de que isso aqui, ó, só o Todo-Poderoso é capaz de fazer. Então, vamos lá, vamos para essa história. O que foi que aconteceu? Vocês sabem, né, que eu me mudei para a Austrália recentemente. E a gente tinha comprado uma passagem, porque eu tenho 2 bebês, né? A gente tinha comprado uma passagem da Latam, né? Um pouquinho melhor, né? Que é aquela premium. E no trecho, no último trecho, a gente comprou uma passagem executiva, né? Não era um voo de primeira classe, mas era um voo executivo, era um voo melhor da Latam. Para as nossas meninas, né, é um voo muito longo, é um voo de quase 30 horas. E para que nossas meninas tivessem mais conforto e a gente também. Então, a gente se planejou para poder fazer uma viagem com um pouco mais de conforto, né? Pois bem, lá vamos nós nos preparar para a viagem. Como a gente sabe que essa era a primeira viagem das meninas, era um voo muito longo, as fronteiras estavam fechadas por causa do Covid, tinha acabado de abrir e tinha muita burocracia envolvida. A gente resolveu ir no aeroporto no dia anterior da viagem e perguntar sobre se toda a documentação estava correta, perguntar sobre a questão das bagagens, perguntar sobre a questão da comida das meninas, o que é que a gente podia levar no voo, o que é que não podia levar, né? Afinal, são 2 bebês, leite, essas coisas. E aí, quando a gente chegou lá no aeroporto, a moça da Latam falou, olha só, tá tendo muita burocracia para viajar. Principalmente para a Austrália, que passou esse tempo todo com as fronteiras fechadas. E esse voo de vocês é um voo, né, que tem escala na Nova Zelândia e tal, e também tem muita burocracia para passar por lá. Então, o meu conselho para vocês, aliás, o que a gente está pedindo é que vocês cheguem com 6 horas de antecedência. Gente, ó, o voo já tinha mais de 30 horas, mas 6 horas no aeroporto era muito tempo. Como a gente estava pertinho do aeroporto, aí a gente perguntou, vem cá, pode meu marido vir na frente, né? E eu fico com as crianças em casa e ele vai agilizando as coisas e depois a gente vem. E se encontra com ele aqui, a gente consegue alguém para deixar a gente e tal. Aí ela viu a situação, a gente com 2 crianças, ela falou, não, tudo bem, eu acho que assim funciona, pode vir. E aí a gente nem dormiu essa noite, porque a gente estava terminando de montar mala. Vocês sabem, gente, uma viagem de mudança internacional com 2 bebês, a gente nem dormiu essa noite, né? Quer dizer, para não dizer que a gente não dormiu 3 horas da manhã, a gente deitou e quando era 6 horas da manhã, meu marido estava lá no aeroporto, né? Quando ele chegou lá no aeroporto, um outro funcionário da Latam disse assim, ó, senhor, não existe isso não, de estar aqui com 6 horas de antecedência não. Te informaram errado, o guichê tá fechado, não tem nada que a gente possa fazer pelo senhor. Ele, não, mas eu vim aqui, vamos tentar adiantar alguma coisa, fazer um check-in, sei lá, qualquer coisa, né, para adiantar, já que eu já estou aqui. Não, o senhor venha com 3 horas de antecedência, que é o normal para voo internacional, pode vir. Aí tá bom. Aí meu marido voltou para casa e falou, não, amor, dei a viagem lá que não serviu de nada, porque o cara mandou eu voltar, disse que não ia poder resolver nada na nossa vida. Eu, tá certo, então com 3 horas de antecedência a gente voltou para lá. Quando a gente voltou para lá, a informação que a gente teve de outra funcionária da Latam foi que a gente deveria estar lá com 6 horas de antecedência. Meu marido disse, eu estive aqui, né, eu tenho como comprovar, eu tenho o estacionamento, o ticket do estacionamento. E o funcionário fulano de tal me disse para voltar para casa. Aí eles ficaram naquela situação. Resultado, a burocracia era tanta, né? Nova Zelândia não pedia visto, passou a pedir visto, mesmo que a gente não fosse parar no país, a gente fosse só passar pelo país, eles estavam exigindo toda a documentação por causa de Covid e tal, não sei o quê. A coisa estava complicada, estava diferente. O pessoal, né, da Latam, eles estavam um pouco perdidos, né? Como vocês podem perceber. Resultado, o tempo foi passando, passou 1 hora que a gente estava lá no guichê com as nossas malas, muitas malas, para passar pelo check-in, na frente do check-in, e a mulher tentando fazer a gente entrar no voo, e nada dava certo. Passou 1 hora, passou 2 horas,
Passou a hora do voo, ela tentou segurar o voo, ela não, eles vão ser o último a entrar e tal. O voo decolou sem a gente. Agora vocês imaginam a situação. Uma viagem internacional começando desse jeito. Com 2 bebês. Uma tava de cocô, a outra tava de sono, tava morrendo de sono. Aí uma foi e dormiu no carrinho, a outra ficou acordada. E a gente tem que cuidar de uma, cuidar de outra, e as nossas malas lá na porta. Meu marido com aquela cara já de... Eu já tinha feito de tudo, gente. Eu já tinha ido na frente do guichê, depois eu ia pra trás pra poder resolver na loja, né, da Latam, porque a mulher ficava indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e eu ia junto com ela pra poder tentar resolver, pra falar com o rapaz da agência. Meu marido e minha sogra, né, que tava lá pra se despedir da gente, com uma cara de, meu Deus, agora ganhou, o que é que a gente vai fazer? Eu falando com o rapaz que comprou, o senhor que comprou da agência, que comprou as passagens pra gente, né, que é de muita confiança nossa, ele dizendo, eles estão sendo sacanas com vocês. Ele tava falando desse jeito mesmo. Eles não estão sendo bons com vocês, porque eles estão... vocês vão ter que pagar tudo. Vocês vão ter que pagar a diferença da tarifa, vocês vão ter que pagar tudo porque vocês não entraram no voo. E eu olhando para aquela situação, né, com medo, eu percebi que eu estava ficando com medo. Olha a autopercepção aí. Meu Deus, a gente vai ter que pagar tudo de novo. Como é que a gente vai conseguir provar que a culpa não é nossa, de que a gente não entrou nesse voo? E aquele caos. O voo já tinha ido embora, a gente perguntava, e agora? E elas, eu não sei, eu tô tentando, eu não sei. E um monte de gente tentando resolver, e ao mesmo tempo sem saber o que fazer, e sem saber o que era pior, dar uma resposta pra gente de quando é que a gente ia viajar, como a gente ia viajar, se a gente ia ter que pagar alguma coisa. Então, a situação era desesperadora, né? Eu falei, meu Deus, essa passagem já foi cara. Passagem, né, pra mim, pro meu marido e pra minha filha de 2 anos, que criança de 2 anos tem que pagar passagem. E foi um voo bom, eu tenho certeza, né? A gente tinha recebido a notícia de um amigo nosso que estava tentando comprar o voo logo depois e disse, os voos estão absurdos, o preço subiu muito. O dólar também tinha subido. Então era assim, era uma coisa que eu tava vendo a hora da gente ter que pagar praticamente a passagem toda de novo. Ia ser impossível, porque nem dinheiro pra isso a gente tinha, quer dizer, a gente tinha, mas ia tirar das nossas reservas, não ia ser nada bom, né? Então a situação era de caos, de medo, de frustração, de injustiça, de desespero, né? Eu olhava para a cara do meu marido e eu via o desespero na cara dele. Eu via que ele estava se segurando ali, mas que ele estava desesperado. E isso, eu escutando tudo aquilo, né, do dono da agência e tal, e olhando a situação, e eu comecei a ficar mais desesperada ainda, mas eu não disse nada pro meu marido, porque ele já estava tão desesperado que eu falei, meu Deus, eu preciso, né? Alguém precisa manter o córtex, o cérebro 1, né, ligado, para poder resolver essa situação. Então eu tentei resolver de todas as maneiras práticas e não consegui. Eu comecei a perceber no meu corpo, né, eu comecei a perceber em mim, e tá aí a autopercepção, o medo, a frustração, o caos, né? Eu comecei a sentir aquilo dentro de mim. Eu comecei a sentir aquele convite para ficar com muita raiva, aquele convite para chorar, aquele convite para me desesperar, para me revoltar contra tudo, contra Deus, contra as pessoas, contra o que estava acontecendo, não era justo. Então, quando eu senti esse convite dentro de mim, eu percebi ele vindo, primeiro passo, autopercepção. Eu falei, tudo bem, eu tô percebendo isso em mim, eu tô percebendo que meu coração tá acelerado, eu tô percebendo que a minha boca tá seca, né? Isso acontece quando a gente tá em situação de estresse, né? Eu tô percebendo que eu tô inquieta, que meu estômago tá apertado, assim, como se eu tivesse tomado um soco na boca do estômago, eu tô sentindo esse incômodo aqui. Então, comecei a perceber no meu corpo, né, a minha respiração ofegante, meu coração disparado, comecei a perceber no meu corpo
que eu estava sendo tomada por um sentimento. Eu reconheci esse sentimento. Eu falei, ok, eu tô vendo que eu tô me sentindo assim. Eu tô percebendo isso. E aí, eu parei. Saí dessa situação. E comecei a ver todos os passos que me levaram até ali, até estar ali naquele aeroporto. E eu vi que todo o caminho tinha sido muito abençoado. Que tudo estava acontecendo de maneira mais rápida, mais fluida e mais feliz do que o que eu tinha imaginado. Então eu percebi que o que eu estava vivendo ali não fazia sentido com relação a toda a trajetória. Eu percebi que aquilo dali era uma prova. Eu percebi que aquilo dali era a tampa do champanhe. Que toda a felicidade já estava ali dentro daquela garrafa. Aquilo dali eu só precisava abrir da maneira correta para que tudo acontecesse de uma maneira muito melhor do que eu podia esperar. Então, eu estando com as crianças, né? Perceba, tudo isso acontecendo e as crianças lá, daquele jeito, crianças no aeroporto. Uma dormindo, a outra acordada, a outra chorando, querendo dormir, as duas com fome. Aí eu peguei as crianças, fui para um canto, né? Elas estavam olhando lá um monumento e tal. Eu, venham ver aqui e tal. E aí eu fiz uma oração, baixinho. Uma oração curta, gente. Uma oração simples. Mas é uma oração que está escrito na palavra. Vocês que são ruins conseguem desejar boas coisas para os seus filhos? Imagine Deus. Vai enviar o Espírito Santo para quem pedir. As pessoas pulam essa parte do Espírito Santo, né? Falam assim, vai enviar o que você pedir. Não. Ele envia o Espírito Santo e não tem presente melhor do que esse. Então, nesse momento, eu parei e eu pedi, Espírito Santo de Deus. Essa é uma oração poderosa, gente. Aprende ela, tá? Mas de coração. Tem que ser de coração. E com confiança. Confiança de que Deus sabe. Se você deseja coisas boas, imagine Deus para você. Eu falei, Espírito Santo de Deus, eu não estou entendendo por que é que isso está acontecendo. Eu não estou entendendo por que esse caos está acontecendo agora, essa situação de estresse agora, na boca da botija, na hora da viagem. Envia o teu Espírito Santo sobre mim para que eu possa enxergar as coisas com os olhos da tua sabedoria. Para que eu possa sentir segundo a tua sabedoria. Para que eu possa falar e agir. Iluminada pelo teu Espírito Santo, movida pelo teu Espírito Santo. Envia ele sobre mim. Eu tenho a minha própria vontade. Minha vontade era entrar naquele voo ou entrar no próximo. Já que nesse não deu. Mas você sabe que é melhor. E eu confio em ti. Eu confio no teu amor por mim e pela minha família. Respirei e entreguei. Nesse momento, eu senti no meu corpo que algumas coisas tinham mudado. Eu estava mais calma, eu estava mais tranquila, aquela situação de desespero tinha se acalmado, se diluído, pulverizado dentro de mim. Ainda estava lá, mas estava mais pulverizada, não estava causando aqueles sintomas, né, tão fortes no meu corpo. E eu comecei a sentir uma paz no meio do caos. Observe que nada mudou, apenas o meu clima interno. Dentro de mim, o meu clima interno mudou. E ele não mudou a partir da negação do que eu estava sentindo, mas do acolhimento do que eu estava sentindo e da entrega e da fé. Bem, nesse momento que eu fiz essa entrega, eu me virei e olhei a situação. Eu estava assim a uns 5 metros de distância. Então eu vi bem a situação, meu marido lá no check-in com os braços cruzados, minha sogra já tinha ido no carro trocar de sapato, porque ela estava cansada, né? Aliás, nessa hora minha sogra já tinha até ido embora. E eu vi as malas, as crianças estavam aqui comigo, a minha cunhada, né?
e prima com o meu irmão. Ela já tinha saído para dar de mamar com o bebê dela, porque eles tinham ido lá para se despedir e viram toda essa situação. Foram muito bons para mim, né? Porque eles se mantiveram calmos, eles disseram, vai ficar tudo bem, eu tô sentindo que tá tudo bem. Eu falei, eu também tô. Pronto. Quando eu vi essa situação de longe, eu resolvi me aproximar, mas eu me aproximei de uma outra maneira. Ali já era uma outra Carol. Já era uma Carol iluminada pelo Espírito Santo. E ali tudo é possível. Então eu cheguei no balcão, não estava de caso pensado. É a clareza que eu falo. Você tem autopercepção, você tem autocontrole, controle emocional, e depois disso você tem clareza. Então eu fui e vi lá 5 mulheres tentando resolver a questão do nosso voo, né? Já tinha passado 4 horas e a gente estava ali no aeroporto, o voo já tinha ido embora há muito tempo, já devia estar chegando lá no primeiro destino, né? Que era São Paulo, era de Salvador para São Paulo. E aí, nada, né? Eu fiquei prestando atenção naquilo, uma mulher no computador, outra no telefone, a cara delas, a expressão delas, era uma expressão assim de eu não sei mais o que fazer. E aí me veio essa clareza, me veio essa inspiração. Estavam elas 5 assim no balcão. Eu estava encostada no balcão do lado de cá, assim, né? O balcão era dessa altura. Elas naquela situação, cada uma tentando resolver, mas não sabia. E eu vi que elas não estavam sendo ruins, com má vontade. Elas estavam tentando resolver, elas simplesmente não sabiam o que fazer, né? Tinha acabado de mudar todas as regras. Talvez elas não tiveram o treinamento adequado. Eu não sei o que aconteceu com elas, mas elas não estavam sendo ruins, de mau coração comigo. Elas simplesmente não sabiam o que fazer. Eu fui, estava aqui no balcão, observei isso, dei um tapão no balcão, fiz pá! No que eu fiz isso, gente, todo mundo sabe que quando acontece uma situação dessa no aeroporto, tem sempre alguém que bate no balcão e começa a xingar todo mundo, começa a dizer que vai processar, começa a dizer Eu bati no balcão, todas elas olharam assim pra mim. Quando elas olharam assim pra mim, assustadas, né, com aquela cara de vai começar, eu falei, eu duvido que 5 mulheres juntas não conseguem resolver um problema de uma mãe. Eu tenho certeza que vocês vão resolver esse problema. Eu não vou mais nem ficar aqui nesse balcão. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou brincar com minhas crianças ali. E aí, elas começaram a dar risada. Porque elas tiveram essa situação assim, que elas tomaram um susto. O que aconteceu? Isso avaliando depois, tá, gente? Porque isso não tem como fazer de caso pensado. O que foi que aconteceu? Na hora que eu bati no balcão, eu acordei elas. E toda a atenção delas estava voltada para o que eu ia dizer em seguida. Então, o que eu disse em seguida foi direto no subconsciente delas, foi direto no coração delas, foi direto no que elas, no entendimento que elas tinham dentro delas e elas nem sabiam. Iluminou o que fazer. E aí elas começaram a dar risada, deram aquela risada, agora ela desafiou a gente, ficou naquele clima. Meu marido veio de lá porque falou assim, estão rindo de quê, né? Numa situação dessa, estão rindo de quê? Né? Meu marido tá com vontade de dar em todo mundo, né? De quebrar tudo. E a gente dando risada, ele falou, alguma coisa aconteceu, eu vou lá ver. Aí ele chegou lá e perguntou, e aí, o que foi que aconteceu? Não aconteceu nada não, mas vai já acontecer. Meu marido saiu pra lá assim, meio que, eu não tô acreditando nisso não, né? E eu continuei lá, fui brincar com as meninas, mas eu fui brincar com as meninas com uma total entrega. Não deu 10 minutos, não deu 10 minutos. Chegou uma mulher pra gente e falou assim, Carol, veja que se você aceita esse voo, a gente acabou de encontrar um voo pra você. Vamos ver se você aceita. Que voo é esse? É um voo pela Qatar, primeira classe, todos os trechos. Que sai daqui a 1 hora mais ou menos, é o tempo de você ir almoçar. Eu não lembro se era 1 hora ou 2 horas, alguma coisa assim, mas eu sabia que era o tempo de eu almoçar com as meninas, de eu me agitar. E o voo é direto, assim, com menos escala possível. Você vai ficar na first class o tempo inteiro, você vai ter a melhor área VIP de Doha. E você só precisa aceitar. Gente,
Vocês sabem o que é um voo de primeira classe da Qatar? A Qatar, ela ganhou por 6 anos seguidos o melhor primeira classe do mundo. Por 6 anos. O voo de primeira classe da Qatar, gente, custa cerca de 100 mil reais. Nem a pau que eu ia conseguir pagar um voo desse. Para nós todos, né? Para nossa família. E foi assim que nós viajamos. De primeira classe, tomando champanhe, com as nossas crianças dormindo assim, ó, flat, deitadinhas. A gente curtindo. A área VIP de Doha, a gente então, né, foi para uma área VIP lá, a primeira que a gente viu lá. O cara olhou para nossa passagem e falou assim, não, a área VIP de vocês é bem melhor, bem maior, fica lá do outro lado, pode ir. Quando a gente entrou na área VIP, gente, aquilo era surreal. Era um negócio assim, você podia tomar banho, você podia dar banho nas crianças, isso geralmente tem toda a área VIP, mas assim, tinha diversos restaurantes, o saguão era gigante, era um aeroporto chiquérrimo dentro do aeroporto. Tinha uma sala, né, que as meninas até dormiram lá, a Aurora tirou um cochilo lá, que era uma sala da família, que você vai lá, entra e é só para sua família, com um sofazinho, com uma mesinha, com uma TV para você assistir. Você liga a luz, apaga a luz, faz o que você quiser, tira um cochilo, come ali. Chega o serviço, né, na sala, né, que é tipo um quartinho, uma salinha privativa. Gente, era uma coisa assim, que, sabe, totalmente fora do que eu poderia imaginar. Então você entende que assim, que de uma situação caótica, a gente conseguiu um resultado tão bom, tão maravilhoso, tão inesperado, que eu dei graças a Deus. Que bom que esse caos aconteceu lá no aeroporto, senão eu teria viajado no meu voozinho humilde e não teria tido essa experiência fantástica, maravilhosa. Gente, controle emocional. Se você quer controlar a sua vida, se você quer ter controle sobre a sua vida, se você quer viver experiências de prosperidade, se você quer ter uma família unida, tudo começa a partir de você controlar a si mesmo. Quem não controla a si mesmo, não controla a sua vida, não controla as situações. Tá lá escrito na palavra, mais vale quem conquista a si mesmo do que quem conquista uma cidade. E é mais fácil conquistar uma cidade do que conquistar a si mesmo. E controle emocional está em se auto-perceber e fazer o que é preciso ser feito com clareza. Com clareza. Isso tem a ver com disciplina, isso tem a ver com autocontrole, isso tem a ver com alta performance. Tudo inicia a partir do controle emocional. Então, se eu não tivesse tido controle emocional naquele momento, o que é que ia acontecer? Eu ia gritar, brigar, né? Trazer ainda mais para baixo pessoas que já estavam numa situação que para elas também estava desesperadora, bem menos do que para nós, mas que elas também não sabiam o que fazer. Estava lá a mulher, a gerente, não tinha mais nem que chamar. Então não ia me trazer resultado nenhum se eu tivesse sido dragada, conduzida pelos sentimentos que estavam me convidando ali, de medo e desespero. Então, se você não tem essa autopercepção, esse autocontrole e essa clareza do que você vai fazer em seguida, você vai ficar densa, né? Você vai aceitar o convite para a densidade da situação. A sua energia vai lá para baixo. Para aquela situação fica ali como num limbo, né? Em perfeita conexão com a situação do caos e do desespero. Você se alinha com isso. E o resultado não pode ser outro se você está aqui. Mas se você se eleva, se você tem autopercepção, autocontrole, controle emocional o suficiente para você se elevar, você sabe o que fazer em seguida. Especialmente eu acredito muito nisso. Se você tem essa fé, mas não é uma fé de que o melhor vem para mim, a fé de que o meu desejo se realiza, mas
esse acreditar em Deus como um pai que quer o melhor para você, mas que ele não pode ir até você se você escolheu ou se você se permitiu ir para essa situação densa. Ele não desce para essa situação densa, porque ele te deu o livre-arbítrio de você se elevar até aí. Ele não pode te puxar de onde você escolheu ir. Por mais que você pense que você seja dragado por isso, sem ter uma escolha, você tem uma escolha. Mas essa escolha, ela exige uma disciplina. Uma disciplina de você estar todos os dias buscando essa clareza, todos os dias buscando esse autocontrole no seu dia a dia. Se preparar para esse tipo de situação. Se preparar para quando você está numa situação que exija de você, você ter um controle emocional, você já está calejado, você sabe como agir. Porque se você se deixar levar, não fazer nada a respeito e esperar que em algum momento, você seja testado e você esteja pronto, não vai estar pronto. Por mais que você leia 1000 livros sobre autocontrole. Tem gente que fala assim pra mim, Carol, me indica um livro sobre controle emocional porque eu perco demais a paciência. Gente, você acha mesmo que quando você tá com um problema de controle emocional, quando você tá numa situação de estresse, todos os hormônios que sobem pra você são pra brigar ou fugir, atacar ou fugir. Você é dominado por isso. Aí você acha que na hora que você é dominado por esses hormônios todos, por esse ímpeto todo, você vai lembrar daquele parágrafo que você leu no livro? Não vai. Na hora de fugir do leão, que é o sentimento que você tem, ou na hora de atacar, você não vai lembrar de parágrafo de livro nenhum. Você vai reagir. Você só vai agir com consciência se você tiver sido preparado. Orai e vigiai, se você estiver ali todos os dias, se preparando e praticando no dia a dia o controle emocional. Aí, quando a situação é super caótica, você já sabe o que fazer. E aí fica essa dica aí para vocês, Eu espero que tenha ajudado. Percebam o corpo de vocês. Aí eu vou deixar aqui uma dica prática, para o dia a dia, para vocês poderem praticar de alguma maneira isso. Lá na minha mentoria, a gente faz o passo a passo, tem essas ferramentas e muitas outras, mas eu vou deixar uma ferramenta aqui que é muito, muito, muito legal, E, assim, isso por si só já vai ajudar. É você perceber o seu corpo. Na hora que você é invadido por um sentimento, respira um pouco e vê onde é que vem esse sentimento. É aqui, é na altura do coração? Percebe como está a sua respiração, percebe como tá a sua mandíbula está travada, os seus dedos, os seus músculos, onde é que está travado, onde é que está diferente, como é que está a postura dos seus ombros, o seu queixo. Toda vez que você é invadido por um sentimento, observe no seu corpo. E isso vai desenvolver a sua autopercepção. E a partir daí, esse é só o primeiro passo. A partir daí, de você perceber esse sentimento em você, aí você vai ter mais chance de ter controle sobre ele. É muito mais fácil do que quando você é invadido. Lembra que tem lá na Bíblia que o ladrão ele não avisa quando vem. Por isso que a gente tem que estar sempre preparado. E perceber no corpo quando o ladrão está vindo, Que na verdade não é um ladrão, é apenas um sentimento que indica que algo precisa ser feito. O problema é que a gente não sabe o que fazer e a gente se deixa ser levado por instinto, como se nós não fôssemos humanos, racionais, capazes de fazer escolhas diante dos nossos sentimentos. Tá bom? Então fica aí essa super dica para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo!